que é tão importante estudarmos uma figura histórica como Adolf Hitler? Porque Hitler e seu regime perpetraram uma obra de destruição gigantesca, de genocídio de um povo, os judeus, e a destruição de países. Hitler não trabalhou sozinho, mas o nacionalsocialismo não seria o que foi sem ele. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos compreender a vida de Adolf Hitler até a sua estadia em Viena. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo aqui de história e literatura. Se você gosta aí dos temas dos vídeos do canal, se inscreva por gentileza, deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos, publique nas suas redes sociais, tudo é muito importante, tá certo? Eu vou deixar também na descrição do vídeo os livros que eu utilizei, tá? Para compor esse vídeo. Caso você queira comprar esses livros e tal, eu peço a sua gentileza para utilizar os links aqui da Amazon, tá bom? Uma pequena comissão vem pro canal e você não paga nada mais por isso. Também vou deixar aqui a chave Pix, caso você queira fazer alguma contribuição financeira, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Durante toda a sua vida, Hitler se empenhou em dissimular e em construir um personagem para si mesmo. Alterou a profissão do pai, que de servidor da alfândega foi transformado em funcionário dos Correios. Quando chegou ao poder, repeliu taxativamente parentes que procuraram se aproximar. Tanto do lado paterno quanto do lado materno, os antepassados de Hitler provinham de lugares muito pobres do Império Austro-Húngaro, uma região situada entre o rio Danúbio e a Boêmia. Essa população era essencialmente camponesa, onde casamentos consanguíneos, principalmente entre primos, eram muito comuns. Os nomes Hitler, Hiedler ou Huttler aparecem por volta de 1430. Na sequência das gerações, esses sobrenomes aparecem em camponeses miseráveis. Em 7 de junho de 1837, na casa do camponês Johann, vou deixar o sobrenome dele aqui, tá? Eu não falo alemão, pessoal. A empregada solteira de nome Maria Ana, sobrenome tá aqui, deu à luz a um menino chamado Aloá. No registro paroquial, o espaço destinado ao nome do pai da criança não foi preenchido. 5 anos depois, a mãe de Aloá se casou com Johann Georg Hiedler. No documento consta que ele era indigente e estava desempregado. Os vizinhos falam que essa família era tão pobre que não tinha nem cama para dormir. A mãe de Aloá o deu para o irmão do marido, pois acreditava que não conseguiria criar a criança. Aloá teve uma educação, pessoal, até boa para os padrões da época, ele conseguiu estudar, entrou no funcionalismo público, né? Para uma família que estava em condições bastante complicadas financeiramente, ele acabou se saindo muito bem. Há pessoas que falam da possibilidade de Aloá, que é o pai do Hitler, tá? Ser filho de um judeu, pois Maria Ana tinha trabalhado na casa de um judeu de sobrenome Frankenberg. Mas isso, pessoal, nunca ficou comprovado que ela engravidou dele, nada disso, tá? E hoje isso é bastante desacreditado. Tá? Acredita-se que Eloá era filho mesmo do marido da mãe, que na época era considerado lá um indigente, né? Praticamente assim, um mendigo mesmo, né? E pessoal, o que acontece? Ele não tinha condições de registrar nem de criar esse filho, tal. Ou ele pode ser filho mesmo do seu pai adotivo, tá? Então, há essas duas possibilidades. Acredita-se que ele era filho mesmo do marido da mãe. Ok? Então, pessoal, o Aloá Hitler teve 3 casamentos, né? Teve a primeira, a primeira esposa faleceu, e aí eles tiveram 2 filhos, o Aloá e a Angela. A segunda esposa, que é a Clara, a mãe do Hitler, era 23 anos mais jovem que o marido. Eles tiveram 2 filhos, o Adolf e a Paula, e vários filhos morreram. Tá? Acredita-se que o Aloá Hitler era tio da Clara, que é a mãe do Hitler, e porque ela sempre parece que tinha assim uma relação de parentesco, e ela no final, até o final da vida dela, mesmo casada com ele, ela continuava chamando
o Alois de tio Alois, tá? O Alois Hitler, pessoal, era uma figura instável, violenta, diz que ele batia bastante nos filhos, né? E a mãe sempre mimando bastante aí o Hitler, né? Porque ele sobreviveu, né? Ela, como eu disse, né? Vários filhos morreram e tal. Muitos psicólogos, psicanalistas, né? Falam que esse sentimento do Hitler se sentir muito especial, superior aos outros e tal, pode ter vindo, né, dessa criação, ok? Adolf Hitler, pessoal, era um bom aluno, porém desatento. Na Real School, ele conseguiu praticamente malograr de todo, tá? Só conseguindo notas em ginástica e desenho. Por conta do seu baixo desempenho, ele chegou a abandonar a escola 2 vezes. Hitler dizia que seu pai queria que ele fosse funcionário público, mas os historiadores acreditam que Alois Hitler não estava nem aí para o filho mesmo, viu? Muito resumidamente, pessoal, o Hitler chegou a descrever o seu pai como um bêbado, né? Que ele tinha que arrancar de bares fétidos e enfumaçados. E nisso, pessoal, o Hitler, o pai dele já tinha morrido, né? E ele foi para Viena estudar artes. Ele não tinha nenhuma dúvida a respeito da sua vocação artística. Em outubro de 1907, Hitler requereu a inscrição no concurso de desenho da Escola de Belas Artes, sem ter a consciência exata das dificuldades da prova. O resultado foi Adolf Hitler Braunau Sobrin, nascido a 20 de abril de 1889, alemão, católico, pai funcionário público, 4ª série da escola fundamental, não foi admitido nessa escola. Pouco inventiva, não aprovado. Aqui ele está falando o resultado da prova, né? Ele foi pouco inventivo. E esse fracasso, pessoal, veio acentuar nele uma tendência já muito clara a se isolar e a ter pena de si mesmo. Nisso, a mãe de Hitler morreu e isso, pessoal, piorou muito as condições psicológicas dele. Em Viena, Hitler tinha o costume de levantar-se ao meio-dia, dava um giro pelas ruas, visitava museus e à noite ia à ópera, onde assistiu cerca de 30 vezes a representação de Tristão e Isolda. Passava também longas horas nas bibliotecas públicas, onde devorava como um autodidata livros de acordo com o seu interesse do momento. Consta que ele viveu em lugares bastante pobres, albergues, chegando a andar com homossexuais e até com judeus. Ele chegou a ser fichado pela polícia por conta de suas companhias homossexuais. Se ele era homossexual ou não, pessoal, nós não sabemos. E nesse período ele ainda não era antissemita, ou talvez não tão antissemita assim, tá? Ele se torna depois e aí a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, tá bom? Segundo, pessoal, o Joachim Fest, Hitler delineava esboços de castelos, teatros e galerias de arte. Tinha ideias de fabricar uma bebida popular sem álcool. Aí é que a gente vê, né, possivelmente, né, a influência do pai, que ele falava que o pai era alcoólatra, que ele tinha que ir nos bares, né, tirar o pai de lá e tudo mais. Então, pode ser isso aqui, né, pode ser uma influência. Nisso, pessoal, o Hitler prestou novamente os exames na Escola de Belas Artes, sendo de novo rejeitado. Essa nova rejeição fez com que ele conservasse por toda a vida um ódio às escolas e às academias. Ele sobrevivia vendendo suas obras, porém seu amigo da época dizia que havia momentos que Hitler simplesmente não trabalhava e desistia, se entregando aí à melancolia, né? E aí ele vai trabalhar como operário em um determinado momento e tal, mas a gente vai falar sobre isso detalhadamente nos próximos vídeos, né? Nós vamos falar também sobre a influência de Richard Wagner, sobre ele, tá certo? E nós vamos chegar até a Primeira Guerra Mundial. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, publique nas suas redes sociais, tudo é muito importante, tá certo? Um abraço e até mais.